Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 16 de novembro de 2025 e trago com realce a conferência O Trabalho Crístico. Iremos iniciar essa conferência com uma reflexão. Qual verdade guia a nossa vida? Para saber o que é verdade, se faz necessário ter olhos limpos para enxergá-la. Os sentidos físicos sujos, tato, olfato, paladar, visão e audição, nos dão uma ilusão da verdade. Assim, aplaudimos ações equivocadas e não reconhecemos ações verdadeiras. Para saber como se encontra nosso interior, podemos observar as nossas reações diante dos eventos exteriores. O que nos tira a paz? O que nos conduz a reagir e expressar ira, preguiça, cobiça, luxúria, inveja, gula e orgulho? Gestar é carregar consigo, transportar dentro de si. Gesto nasce do mesmo sentido. Representamos com o corpo aquilo que carregamos em nosso interior. Assim, observando os nossos próprios gestos, podemos perceber os defeitos psicológicos dentro de nós. Essa analogia nos ajuda a perceber o que irradiamos para fora de nós. O resultado dos nossos pensamentos transformados em ações. Vamos pegar como exemplo o defeito psicológico da preguiça e observar como ela atua. O corpo fica pesado, a coluna curva, os passos são arrastados, a pessoa se joga no sofá, na cama, muda a voz, muda o olhar. Internamente vai ficar desejosa de não precisar mais trabalhar e pode até criar meios para isso, se machucando ou não se cuidando para ficar doente. Isto é inconsciente. Se indagar uma pessoa a esse respeito, justificativas irão surgir e ela irá se defender. Isso porque o ego, conjunto de defeitos psicológicos, nos induz a pensar o melhor de nós mesmos. Se pegarmos e formos entrevistar, fazermos uma breve entrevista a qualquer pessoa, ela irá colocar justificativas para as suas ações equivocadas. Irá se tornar ali uma vítima das circunstâncias. Porém, nós criamos as nossas próprias circunstâncias. E tudo o que nos ocorre é fruto de algo que foi criado por nós mesmos. Então, se uma pessoa adoece ou algo lhe vem e lhe atormenta, isso foi criado por ela mesma. Ainda que a pessoa coloque ali inúmeras justificativas e chore no sentido de lamentações, no sentido de que para ela a sua vida é muito dura, tudo acontece com ela. Porém, tudo isso foi causado por ela. Admitir isso dentro de nós é um passo para podermos nos separar destes defeitos. Uma revolução só irá acontecer quando julgarmos e condenarmos os nossos próprios delitos. É necessário se separar do defeito. Este não é um processo fácil. É um processo revolucionário. É o trabalho do Cristo. É difícil para cada pessoa admitir que nela existe a gula, a preguiça, a cobiça. Então, para poder se separar, para poder eliminar
esses defeitos psicológicos, é necessário ser sim revolucionário e ser um acusador de si mesmo. Entregar-se a este trabalho íntimo de transformação revolucionária exige um esforço para lutar contra os próprios defeitos psicológicos e os defeitos psicológicos das pessoas com quem convive. Um grupo de pessoas com interesse no mesmo assunto ganha força. Assim nascem as boas ações e também as ações desastrosas. É importante observarmos os lugares em que vamos frequentemente, externamente e internamente. Uma pessoa pode pensar: eu sou uma pessoa caseira, não vou a lugar nenhum. Porém, a tecnologia nos permite interagir com pessoas em tempo real e através de filmes e vídeos podem nos conduzir a ir aos mais diversos lugares. Então, mesmo a pessoa estando fechada em seu quarto, em uma casa, ela pode sim ir a diversos lugares. Lembremos das palavras do Mestre Jesus, o Cristo. Diga-me com quem tu andas, e te direi quem tu és. Se um defeito psicológico nos convida a caminhar com ele em lugares sinistros, e estamos atentos a perceber, podemos realizar a morte desse defeito psicológico. Então, nós observamos em nós os lugares nos quais estamos acostumados a ir. Estes lugares em que estamos acostumados a ir em nossos pensamentos, em nossas emoções. Quando uma pessoa assiste um filme violento, ela viaja para lugares violentos dentro dela, para se alimentar de ira. Então, uma pessoa assiste um filme onde há cenas imorais, as cenas de sexualidade baixa, de infrassexualidade. Ela viaja para dentro dela a lugares das infradimensões da natureza, para sentir emoções baixas. Então perceba que para a auto-observação de si mesmo, para perceber a si mesmo, quais lugares nós vamos, quais lugares cada um de nós vai no seu diário viver. A energia criadora é única. Esses defeitos psicológicos são criados dentro de nós, consumindo energia crística. Inconscientemente, uma pessoa pode agredir a outra utilizando a energia do Cristo. Mas, porém, quando uma pessoa está ali agredindo uma outra pessoa fisicamente, verbalmente, ela está inconsciente, ela está adormecida e não está vendo que aquela energia que ela está usando é energia criadora, é energia de Deus, porém é uma energia que foi desviada para atuar de forma negativa, para criar algo que não é bom. O resultado desta ação e das ações dos demais equívocos é a escuridão. Então, neste exemplo colocado aqui agora, de agredir verbalmente, fisicamente uma pessoa, ela está criando escuridão para ela mesma. Buscar o exercício de atenção para refletir. Que energia é esta que eu estou utilizando em meu verbo? Então, quando se está cantando, quando esposo e esposa estão falando um eu te amo, meu amor, que energia é esta que está produzindo este verbo? Então, energia superior. Carregar, por favor, recarregue seu celular. Quando se está pronunciando um eu te amo, bendito seja,
que o seu dia seja bom. Está se produzindo luz. Está utilizando a energia criadora de Deus para produzir algo bom, para criar algo bom. Então, perceberá que as ações objetivas com atenção íntima produzem luz e entendimento, enquanto que ações subjetivas produzem escuridão, confusão e desentendimento. Assim como é fora, assim como é dentro, é fora. Se existe paz dentro, não importa qual seja a circunstância, ela existirá fora também, mesmo em meio à tempestade. Agora, uma questão para refletirmos. E o que é a tempestade? As tempestades são as tentações. Somente passando pelas tentações, ou seja, escolhendo a Deus, podemos conhecê-lo. Então, nós percebemos aqui neste gráfico, pessoa com o seu olhar para o sol, com o seu olhar para Deus, no caminho central aqui, que é o caminho reto. E nós percebemos aqui neste gráfico vários caminhos de desvios, com elementos nestes caminhos, que estão nesses desvios. São desvios e aqui tem precipícios e personalidades, que são os desejos, são as tentações. Necessário passar pelas tentações. Se dar atenção à tentação e cair nela, cai no defeito. Para fazer o desejo, aquilo que o defeito está pedindo. O Cristo dentro de nós está encoberto pelos defeitos psicológicos. Ele só poderá nascer se esses defeitos psicológicos, se esses defeitos forem descobertos e eliminados. Passar por uma tentação significa defeito psicológico vencido. Cair em tentação significa se entregar ao defeito psicológico, tornando-se cada vez mais escravo dele. Então, quando uma pessoa consegue vencer a preguiça, dar atenção à diligência e consegue vencer a preguiça, por exemplo, ela venceu o defeito psicológico. Por outro lado, se ela se entrega àquela preguiça e começa a atuar de forma preguiçosa em seu corpo, em seus gestos, em seu lar, ela caiu em tentação e cedeu a este defeito psicológico, tornando-se mais escravo dele ainda. Observem o gráfico: autoobservação e morte psicológica. Então, podemos perceber aqui no gráfico uma pessoa apontando o dedo para falar da roupa do vizinho. Como a roupa do vizinho está suja, mal feita. Ele não percebe a própria roupa. Ele não percebe que ali o que está sujo é o seu sentido de visão, o seu sentido de audição, o seu sentido de percepção. Podemos eliminar os defeitos psicológicos se decidirmos querer e trabalhar para isso. Os defeitos psicológicos são os 7 pecados capitais: a gula, a preguiça, a inveja, o orgulho, a cobiça, a avareza.
a luxúria, e deles saem tantos outros defeitos. Esses são os principais, chamados também dos 7 pecados capitais. Não estamos sozinhos neste trabalho. A Mãe Divina de cada um, que é Deus dentro de nós na forma da Mãe, sempre esteve conosco. Mas um aprendizado e o trabalho revolucionário do Cristo, que é despertar a consciência, só acontece se houver consciência. Só acontece se trazemos a atenção de nós mesmos. Quando respiramos profundamente para trazer a recordação de si mesmo, está se trazendo consciência. E este é um passo importante para a eliminação dos defeitos psicológicos. Quem nos dá impulsos de consciência? O real ser, a nossa essência, aquele que realmente somos. O real ser é a nossa alma divina. E nós somos sua alma humana. Então, o real ser, ele nos dá impulso de consciência. Por exemplo, quem está assistindo a esta conferência presencialmente ou por vídeo no YouTube foi impulsionado pelo real ser. Somos convidados pelo real ser a orar, a fazer caridade, a ter uma vida correta. Também somos forçados pelo ego. O ego é o conjunto desses defeitos psicológicos. Nós somos forçados pelo ego a não agir desta forma correta. Então, em alguns momentos, portas de oportunidades vão se abrir, mas a decisão de sair da prisão é de cada um. Podemos sair desta prisão do ego percebendo os defeitos psicológicos agindo na nossa psique, se separando dele através da atenção íntima, trazendo a recordação íntima, respirando profundamente. A respiração profunda é a atenção ao íntimo, é a recordação íntima, lembrar-se de Deus, lembrar-se que existe um Deus, lembrar-se de seu Deus interior. Trazer a recordação de Deus, assim observar de fora a atuação do defeito. Podemos pedir à Mãe Divina pela eliminação deste defeito, com a seguinte petição em verbo silencioso: Mãe Divina, queime este defeito. Este é um trabalho contínuo, feito a cada percepção das reações dos defeitos. Vemos aqui em nosso gráfico a representação da Mãe Divina, atuando ali com o seu fogo, o fogo de Deus, na forma da Mãe dentro de nós. Vemos aqui a pessoa, agora não está apontando o dedo para criticar para outras pessoas ou suas ações. Agora ele está com os olhos aqui fechados, representando que ele está trazendo a atenção para dentro dele, para trabalhar com a Mãe, para pedir à Mãe Divina que elimine seus defeitos, que limpe sua visão, que limpe suas percepções, sua forma de ouvir, sua forma de ver, forma de agir, pensar. Então nós vemos aqui trabalhando junto com a Mãe Divina, limpando a sua visão. E percebam, não era a roupa do vizinho que estava suja, era a sua forma de ver, o que representando já a roupa limpa. Este trabalho e os demais trabalhos de revolução da consciência são trabalhos que é necessário ganhar gosto, gostar de fazer e realizar esse trabalho, gostar de perceber onde está o defeito psicológico, verdadeiramente querer se afastar dele, respirar, pedir à Mãe Divina que queime, fazer o trabalho com vontade. Este é o verbo silencioso que utilizamos dentro de nós. Mãe Divina, queime este defeito.
Gradativamente, os defeitos psicológicos vão perdendo força e as virtudes do amor, humildade, castidade, temperança, querer o bem alheio, diligência, elas vão sendo liberadas. Passa-se a expressar estas virtudes nobres do real ser, o nosso Deus interior. Uma pessoa que inicia o trabalho de morte dos defeitos psicológicos e vai fazendo esse trabalho em verdade dentro de si, ela vai começar a expressar cada vez mais estas virtudes do real ser. Este é um trabalho contínuo, é um trabalho de uma vida, porque ele é gradativo. Atenção ao gráfico. A sexualidade superior. Quando o esposo e a esposa, o homem e a mulher, se unem sexualmente, sem derramar as energias sexuais, sem derramar o sêmen, acendem luz através da transmutação alquímica. O sêmen jamais é expulso do corpo. A energia sexual, energia do Cristo, sobe pela coluna vertebral, através da respiração profunda, desde a sua base até o cérebro, para ascender e voltar ao coração. E assim irradiar para todo o corpo e o espaço do quarto, da casa. O lar do casal alquimista, o lar do casal que se une sexualmente sem derramar o sêmen, ele se nutre de saúde. Os anjos cantam, a energia é sublime. Esposo e esposa são testemunhas da castidade um do outro, porque as praticam. A sexualidade superior se conhece praticando. Esse é o segundo fator de revolução da consciência. Ele ganha força, qualidade e cresce à medida que se pratica. A preservação do sêmen no corpo, a sexualidade superior, é o trabalho do Cristo através da transmutação sexual. Esse caminho une o esposo e a esposa a Deus. Primeiro, ele une esposo e esposa, eles se tornam um e unem-se a Deus para conhecê-lo, para transformar-se, pois, através deste trabalho, pode-se criar e construir o matrimônio perfeito. Vamos observar um instante o gráfico. Vamos perceber no gráfico o casamento. O casamento, o dia onde a noiva e o noivo se preparam e celebram, utilizam roupas magníficas, belas, se produzem com flores e convidam pessoas para ser testemunho de seu amor. Nós trazemos uma questão. A pessoa ela se casa, ela tem um dia maravilhoso, o dia de celebração de sua união com seus convidados. Este é um dia, e os demais dias? Então, na sexualidade superior, o esposo e a esposa se conhecem profundamente para nutrir os dias de suas vidas, para perceber, o esposo perceber na sua esposa a beleza,
para perceber em seu esposo o perfume, pois ele apura, através da sexualidade superior, os sentidos dentro de si, de olfato, de audição. Ele conhece sua esposa pelo seu aroma, e mesmo sua esposa com o seu esposo. Com esse trabalho da sexualidade superior, ela o conhece profundamente. Ele é guardiã, tanto ela a ele, quanto ele a ela. Então, este é um trabalho que ganha força e cresce. É um trabalho contínuo, por toda a vida. Este é o trabalho da castidade. Guardar as energias sexuais dentro de si, praticar a alquimia, unir-se sexualmente sem derramar o sêmen, é a castidade. E só pode ser feita, realizada pelo esposo e a esposa. Os solteiros sublimam as energias sexuais através da respiração profunda, conduzindo-a pela coluna vertebral, desde a base até o cérebro e ao coração, para acalmá-las e mantê-las dentro do corpo. Mantêm-se em celibato temporário e preparam-se trabalhando com os outros fatores de revolução da consciência, até a chegada de sua alma gêmea. Ou seja, ele trabalha sobre si mesmo, suplica à Mãe Divina, suplica a Deus Pai pela vinda de seu matrimônio. O trabalho do Cristo é caminhar pela via estreita do Pai, vencendo as tentações e devolvendo a atenção e poder pertencentes ao Deus crístico dentro de nós. Desde o dia em que cada um veio para este mundo, começou a se expressar, de acordo com cada fase da vida, descobrindo os caminhos para vários propósitos. Chorar sinalizava para a mãe que o bebê estava com dor ou a necessidade de mamar, por exemplo. Assim, aprendendo com a família, a sociedade e os costumes locais, desde cedo a criança se espelha e pensa em o que quer ser quando crescer. Vai chegar um momento, pode ser na infância, pode ser na adolescência, mas a pessoa irá pensar o que ela quer ser quando crescer. Aqui coloco essa questão para todos nós, um instante para podermos refletir a respeito desta questão. O que queremos ser? Queremos o ser? Qual o caminho do nosso real ser? Para nós, nós somos a parte humana dele aqui na Terra. Temos um caminho a percorrer. Quais detalhes deste caminho já percorremos? Quais detalhes deste caminho já conhecemos? Sem dar atenção ao caminho, um carro fica desgovernado, sai da rota, bate e fica danificado. Espiritualmente é semelhante. Somente dando atenção ao caminho espiritual conseguimos permanecer nele. As tentações, elas precisam existir. É necessário vencê-las. A vida na busca do despertar, ela não é uma vida onde a pessoa irá sentar-se dentro de um espaço e se afastar de tudo aquilo que ela não gosta. Ela irá ter que enfrentar coisas que não gosta. E irá ter que descobrir dentro delas aquilo que ela não gosta para se conhecer. E irá ter que enfrentar aquilo que ela não gosta e aquilo que ela gosta. Porque muitas das coisas que nós gostamos em nós mesmos são defeitos. Então, esses defeitos, eles irão gritar para nós, irão nos chamar, irão exigir que sejam atendidos. Esta via, manter-se no caminho reto,
passar pelo defeito, compreender, eliminar e seguir adiante. É a revolução, é o trabalho do Cristo. Aí perguntamos: qual Cristo se quer adorar? O Cristo é maior que nós. Não é um objeto, nem uma figura para nos dirigirmos quando nos convém. Muitas vezes para pedir e poucas vezes para entregar. Cristo é a nossa vida, o ar que respiramos, a irmandade. Faz parte da nossa natureza buscar a Deus Pai. Faz parte da nossa natureza preservar a Cristo dentro de nós. Faz parte da nossa natureza amar. Ao entregar com amor e sem interesse comercial estes fatores de revolução da consciência, a morte psicológica dos defeitos, a sexualidade superior, realizamos o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. Não se comercializa com aquilo que é sagrado, não se comercializa com as medicinas xamânicas. A medicina xamânica, a sagrada ayahuasca, é entregue gratuitamente nesta escola de meditação. Então, temos aqui a medicina da sagrada ayahuasca, que são o cipó jagube e o arbusto chacrona, que em seu casamento produzem esta medicina sagrada, entregue gratuitamente nesta escola de meditação, para nos auxiliar no nosso trabalho, na meditação. É necessário meditação para que possamos conhecer a nós mesmos, para que possamos conhecer a natureza de nosso real ser, para que possamos compreender. Então, separamos momentos de nossa existência, onde praticamos com essa medicina que nos dá relaxamento, que nos dá visão, para que, deitados, através da respiração profunda e relaxado, corpo em relaxamento, possamos identificar defeitos em nossa psique, possamos fazer morte desses defeitos psicológicos, possamos perceber o nosso trabalho, nosso Dharma. Dharma é o trabalho do Bodhisattva aqui na Terra, é o seu trabalho espiritual, para que possamos perceber as nossas ações. É um tempo dedicado e entregue a Deus, silenciando a mente através da respiração profunda e calando-se. É necessário que aprendamos a nos calar para que possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir. Então, esta medicina sagrada nos auxilia nesse processo. Aqui nós temos nosso gráfico, Cristo, com seus braços abertos. Possamos olhar nesse gráfico, lembrar de seus passos, seus ensinamentos e da entrega, porque o Mestre Cristo nos ensinou e nos ensina. E ao entregar esta conferência, sem nenhum interesse comercial, assim como as medicinas xamânicas, todo esse trabalho realizado nesta escola, se pratica o sacrifício pela humanidade, o sagrado trabalho pela humanidade. Este é o terceiro fator de revolução da consciência.
como prática para esta conferência, trazemos aqui a prática de adoração ao sol, aonde em um momento reserva sentar-se em uma cadeira, a banhar-se do sol, deixar o sol tocar sua pele, seu rosto, suas mãos. Então, sentar-se em uma cadeira, se não houver essa possibilidade de estar diante do sol, banhando-se do sol, então pode-se também imaginar os raios do sol tocando a face. Trazer à recordação algum episódio onde se sentiu perdido. Então fecha-se os olhos, busca-se dentro de si, episódio na vida, seja qual for, em que se sentiu perdido. Trazer a calma para o coração e buscar a Deus dentro de si. Entregar os ouvidos a Deus, para aprender a ouvir as orientações divinas. Este é um exercício que possamos utilizá-lo no nosso diário viver. Nos diversos momentos em que achamos necessário, nos sentimos perdidos, fechar os olhos, imaginar o sol batendo, tocando a face, o corpo, e silenciar, porque Deus irá, o real ser, irá passar-lhe as instruções do que deve ser feito, de sua conduta, aquilo que se deve fazer. A nós é necessário termos paciência para saber ouvir. Esta é a conferência, as orientações e a prática entregue hoje. Grata a todos. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.